Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Nas últimas semanas, nós assistimos cenas estarrecedoras de rebeliões em presídios, ataques a postos policiais e até mesmo a descoberta de um plano para sequestrar e assassinar autoridades públicas. Tudo isso reacendeu o debate sobre o tema da segurança pública. E esse tema, a gente sabe que no Brasil envolve diversos desafios complexos e que se conectam entre si. Para tratar dessas questões, nós convidamos a Bruna Santos e o Lívio Rocha, dois estudiosos do assunto, para a conversa de hoje. Mas antes de trazer os nossos convidados para a conversa, eu vou chamar a vinheta, dar o tempo para você curtir o nosso vídeo, para que ele alcance mais pessoas, e para você se inscrever no canal, para não perder os nossos próximos conteúdos. Vamos lá! Bom dia, pessoal. Bom dia, Lívia. Bom dia, Bruno. Bom dia, meu amigo Max, que está sempre com a gente aqui. Bruna, vou pedir para você primeiro, por favor, se apresenta para o pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou a Bruna Santos, eu sou advogada de Direitos Humanos. Já há 3 anos trabalho na Rede Liberdade, sou formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e estou finalizando o mestrado em Direitos Humanos na Central European University, na Áustria, mas eu estou já há 6 anos estudando Direitos Humanos, aí trabalhei em algumas organizações internacionais ao longo do mundo, então Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Nova Zelândia, e estou muito feliz em estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema tão caro para o Brasil. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lívio Rocha, sou investigador de polícia desde o século passado no estado de São Paulo. Sou pesquisador acadêmico, estou doutorando em políticas públicas na UFABC, sou do grupo de pesquisa de segurança pública e cidadania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e sou associado pleno e conselheiro fiscal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desde já agradeço aí o convite para a gente conversar aí sobre segurança pública, que é um tema que, no meu caso, nunca sai de moda. Na minha vivência, dos meus estudos, e como morador do centro de São Paulo também. Quando a gente pensa em rebelião de presídio, a gente pensa logo nasquelas condições, enfim, insalubres e degradantes aos quais os detentos estão sujeitos hoje aqui na maior parte, pelo menos, dos presídios brasileiros. Vocês acham que realmente, as condições de vida na penitenciária são a principal razão para que essas rebeliões ocorram? É o que motiva os detentos a se rebelarem? Ou existem algumas questões por trás disso que a gente, como leigo que está de fora, não observa, não tem conhecimento? Eu gosto muito de começar toda análise perguntando sobre se é um fenômeno só do Brasil, né? Porque se for um fenômeno só do Brasil, a gente analisa só o contexto brasileiro e com isso a gente tem todos os instrumentos necessários para fazer uma conclusão. Só que nesse caso, a questão de rebelião em presídios e estruturas de poder na segurança pública em relação a esse aspecto da segurança é um fenômeno regional, né? Então, é regional e histórico. Então, se a gente traçar um fio, a gente vê os mesmos fenômenos, com as mesmas características. No Equador, a gente viu ali em 2021, com 116 mortos, na República Dominicana também, em 2005, com 135 mortos. E aqui no Brasil, a gente vai lá atrás, para Carandiru, em 1992, né, nos anos 90, e aí a gente vai para 2017, ali em Manaus. Você vê que a gente saiu de São Paulo, foi para Manaus, ainda em 2017, ali em Roraima, 2019 teve no Pará, e aí a gente está falando agora em Natal, né? Então a gente passou por pelo menos 3 regiões do Brasil, com características muito similares, e outros locais que não o Brasil, né? Mas ainda na América Latina. O que tem em comum entre essas realidades, todos esses contextos? É que existe uma ausência, né, de poder, que é uma ausência do Estado. E as condições precárias é um sintoma dessa ausência, né? Então, não é exatamente a causa, mas é um dos elementos dessa ausência do Estado. Só que não existe a ausência que não é preenchida. E esse preenchimento, ele vem a partir das facções criminosas. Então, os presos, eles se alinham, né? Eles se agrupam, e onde tem a ausência do Estado, ainda nas prisões, existe esses agrupamentos das facções criminosas. E aí, toda o esquema que a gente conhece hoje vai se montando, né? Vai crescendo, vai se amontoando. Então, as condições precárias são
de fato, não tem como dizer que não é, assim como o fato de que tem poucas pessoas, agentes penitenciários, dentro daqueles locais, as estruturas são extremamente falhas, e o financiamento para aquelas estruturas ela vai decrescendo ao longo dos anos, mesmo com um aumento de presos ao longo dos anos. Então, tudo isso forma esse sistema, né? Eu chamo muito de sistema ou estrutura, em que o Estado deixa de existir, ele se apequena onde ele deveria estar, e as facções criminosas, as organizações criminosas se amontoam, né? Eu vou na mesma linha. Uma das maneiras de você ver se um país é desenvolvido ou não é justamente como ele trata a situação penitenciária. E por quê? É uma maneira de você até medir o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, porque não é um assunto que não rende voto. Quem for uma política mais, como a gente diz no popular, tiro, porrada e bomba, fala que presídio tem que ser ruim, que não é colônia de férias, né, e outros termos assim, né? Então, só que eu particularmente sou partidário sempre de uma política pública, e para ter essa política pública, no caso das penitenciárias, o primeiro passo é estar no debate, como estamos, infelizmente, por causa de um cenário de crise em que ocorreram mortes, mas ainda falta uma vontade política geral e restrita no Brasil de lidar com a situação penitenciária. Então, esse episódio é mais um que mostra o fracasso no tema. A gente espera agora que no novo governo, agora que os assuntos penitenciários foram elevados à condição de secretaria dentro do Ministério da Justiça, e possa haver uma atenção e ser encontrado uma política pública de verdade, principalmente com foco na ressocialização, que é nosso principal indicador se uma política penal está funcionando ou não, e não estamos indo bem nisso. Só para acrescentar, acho que foi incrível que você falou exatamente isso, não rende voto, né? E eu acho que tem duas perspectivas para isso. Não rende voto de quem não está na prisão, né? Então, existe um sintoma que é muito a cara do Brasil. As pessoas no Brasil, em geral, elas não querem tratar o preso como um ser humano. Elas querem tratar o preso como um esquecido, né? Como um marginalizado, como uma pessoa que deixou de estar dentro da sociedade, mas também o preso não vota. Existe o direito político dele, ele deixa de existir temporariamente enquanto ele está naquela situação. Então, existe esse duplo sentido no que não rende voto, né? Então, a pessoa acaba sendo esquecida porque o voto que poderia redirecionar isso, né, através de políticas públicas, não existe, porque a sociedade não quer que exista e porque o preso não tem essa faculdade, ele não tem esse direito, né, que são os direitos políticos, o direito ao voto. Quando a gente ouve falar em rebeliões e presídios, a gente fica muito restrito, às vezes, no debate, ao que acontece dentro da penitenciária, as cenas que ocorrem lá dentro, enfim, tentativa de conter a rebelião e tudo mais. Mas vocês que têm uma visão mais ampla da segurança pública, como que essas rebeliões impactam a segurança pública também do lado de fora, né? Não só pelo caos que, enfim, às vezes, ordens que saem do presídio para fazer determinadas ações fora, mas qual a repercussão de uma rebelião como essa para a segurança pública do local onde elas acontecem? A sua questão levanta um ponto interessante, que essas situações de crise envolvem uma investigação. E não houve uma regulamentação ainda se essa investigação pode ser feita pelos próprios policiais penais, já que o nosso Código de Processo Penal fala em autoridade policial. Ao mesmo tempo, a polícia que está do lado de fora tem que lidar com os efeitos dessas crises, né? A policiamento ostensivo, a polícia militar. Mas no caso da Polícia Civil, como é que ela faz uma investigação tanto dos crimes do lado de fora e principalmente do lado de dentro, né? Apurar as responsabilidades. Os policiais, tanto os policiais penais, policiais civis militares, eles ficam naquela política de bombeiro, né? Ou seja, os governos em todos os níveis teimam em não resolver uma situação, teimam em enfrentar o problema, e esses servidores é que têm que desenvolver soluções próprias na hora, imediatas, né? Como diz a nossa querida professora Gabriela Lota, da Fundação Getúlio Vargas, são os burocratas de nível de rua. Ou seja, eles têm que lidar com situações de pressão, no caso, uma crise numa penitenciária, sem que as instâncias superiores, né, a burocracia de nível médio, alto escalão, tome providências, né? Então, enquanto isso, nós, cidadãos e cidadãs, a gente tem que ficar meio que, como vou dizer, né, a gente tem que ficar com uma pipoca assistindo, porque a gente não vê, a gente tem que ouvir só falar das consequências, e a gente não ouve no debate público alguém falando de soluções e principalmente cobrança de responsabilidade. Com certeza. Eu acho que também nesse tópico, eu acho que volta muito o que eu falei há pouco sobre como a gente tende, né, como sociedade, a entender a prisão como
quase como um elemento externo, né? Se a gente está falando de rebeliões desde 1992, o Lívio até falou, desde muito antes disso, a gente está falando de um padrão que não está sendo resolvido porque a gente não está solucionando ele. A gente não está nem tentando solucionar. Então, a gente, ao longo de todos os anos, nós estamos apagando fogueira, né? Como eles chamam assim em Salvador. Não sei se vocês têm expressões similares. Apagando fogueira, né? Você não tá exatamente tratando da doença, né? Chamando assim bem legalmente. Você está simplesmente apagando fogueira, que vai novamente acontecer, vai novamente acontecer, vai novamente acontecer. Então, tem essa questão. Tentando recuperar as causas aí da inflação penitenciária, dessa população penitenciária brasileira que só cresce, a gente sabe que, estatisticamente, grande parte da população penitenciária brasileira é composta de pessoas acusadas, enfim, condenadas por tráfico de drogas, né? E a guerra às drogas é uma política pública que vem sendo aplicada no Brasil há décadas. Né? Alguns estudos apontam que a guerra às drogas pode ser responsável por grande parte dos casos de violência e mortes no país, além de ser responsável por grande parte dos casos de encarceramento. A guerra às drogas acaba aumentando a violência nas favelas, e inclusive também está na raiz de alguns casos de corrupção policial. Esses estudos que tratam de guerra às drogas normalmente comparam o cenário de países que diminuíram a guerra às drogas de alguma forma. Então, a gente vê que o Canadá agora mesmo está numa ofensiva para tratar o usuário como alguém que precisa de apoio e de descriminalizar certas drogas que eles consideram menos graves, e isso tem tido, no Canadá, como teve na Espanha, como teve na Escócia, um reflexo positivo sobre as estatísticas de violência. E também, naturalmente, reflete na população carcerária, que foi o nosso tema anterior. Aí eu queria perguntar para a Bruna de que maneira a guerra às drogas afeta a vida de cidadãos comuns, especialmente aqueles que vivem nas periferias das grandes cidades. E aí, logo depois, eu queria também logo aproveitar e adiantar a pergunta para o Lívio, de qual é o impacto financeiro da guerra às drogas no Brasil, considerando o custo de operações policiais, prisões, processos criminais, e como é que esse dinheiro poderia ser investido de outras formas. Existe alguma forma da gente avaliar criticamente essa guerra às drogas? A gente pode buscar experiências internacionais sobre isso? Eu vou começar, então, com a sua primeira pergunta. Eu acho muito interessante. O tema de guerra às drogas tem muitas camadas, né? E aí, uma das camadas é a relação entre a guerra às drogas e racismo, né? Racismo e classismo, né? Esses dois fenômenos aí que o Brasil tem muito forte ao longo da sua história. Mas tem uma terceira camada, que é uma camada de como o Brasil, por causa desses elementos, né, racismo e classismo, ele se recusa a identificar os padrões que funcionam, né, como você mencionou, que é o de descriminalização, e o de simplesmente abandonar a guerra às drogas. Guerra às drogas, como a gente entende hoje, não é um fenômeno só brasileiro. Ele foi um pacto feito ali no bojo das Nações Unidas entre 1961 e 1971. E aí foi protagonizado principalmente pelos Estados Unidos ali, que ele mesmo entendeu que não funciona. Então, você vê que o próprio protagonista dentro das Nações Unidas dessa política entendeu que não funciona. Continua executando, mas com a ciência de que não funciona. E o Brasil ele continua fazendo isso. Vindo para a sua pergunta, qual é a consequência para o cidadão comum? E aí eu vou ilustrar a consequência para o cidadão comum, né, num caso que aconteceu comigo. Eu estava numa audiência de custódia e o custodiado tinha falado, olha, realmente tinha droga na minha casa, mas ele mora numa região que se chama Sussuarana, em Salvador. Se alguém de Salvador conhece, sabe que Sussuarana é um bairro que tem muitos pontos ali de tráfico de drogas. E aí ele falou, mas o traficante, né, principal de lá, da região, ele falou, vou colocar aqui na sua casa, e é isso. Eu não tinha muito o que fazer. O custodiado, ele tinha emprego fixo, tinha casa, enfim, tinha tudo. E ele falou, olha, o traficante disse isso, eu não podia dizer não para ele. E o juiz, ele olhou para mim, né, que eu estava ali como meio que olheira dos direitos humanos, e falou, claramente ele está mentindo, né? Isso não acontece. O juiz falou que isso não acontece. Qualquer pessoa que conhece Salvador e a realidade do tráfico de drogas sabe que isso acontece, e acontece muito. Mas o juiz, ele disse que não acontecia. Então, o que acontece para o cidadão comum é um descrédito em relação às instituições brasileiras, todas elas, assim, em relação ao judiciário, né? O juiz está te dizendo a você que uma coisa que você está vendo que acontece não acontece, você não tem como dar crédito a ele.
né, ao Ministério Público, à polícia, que todo dia está ali, você está vendo a polícia muito mais como um inimigo seu, como uma instituição, né, essa polícia repressiva, que te traz medo, terror, do que está ali responsável por manter a segurança. Então, você descredibiliza essas instituições e, ao fim, né, se você for descendo essa escadinha, descredibiliza até conceitos caríssimos ao Brasil, como democracia e cidadania. Se o Brasil, se você entende, né, que a guerra às drogas ela tem classe e ela tem raça, ela existe para extermínio de uma raça específica e de uma classe específica, então não tem democracia no Brasil, né? Bem, se falamos de guerra às drogas, a primeira coisa a gente tem que lembrar, toda guerra tem um lado vencedor e um lado perdedor. E desde que as guerras às drogas foi declarada, até agora ela está invicta. Elas estão invictas. Elas nunca perderam, em nenhum ano, estatisticamente, elas nunca perderam as drogas. Mas o que é as drogas vencerem? Continua sendo uma atividade lucrativa. Mas problemas todos conhecemos, vamos falar de soluções, complementando o que a Bruna já comentou. Quem tem algum sucesso na guerra às drogas? Quem trata o usuário como problema de saúde pública e o traficante como segurança pública. E um estudo que ilustra bem isso, é um estudo que eu participei, ele está em andamento, que chama Drogas Tiro no Pé, da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, em que houve eu contribuí para esse estudo, né, como consultor, e justamente os pesquisadores querem entender quanto que a segurança pública gasta com a guerra às drogas. Então, só um exemplo assim bem tranquilo que a gente fez nesse levantamento. Uma ocorrência numa delegacia de polícia que envolve um auto de prisão em flagrante relacionado ao tráfico de drogas, ele, em média, demora 2 horas a mais de registro do que qualquer outro crime. Para concluir o prisão em flagrante, precisa ter a constatação de que são drogas, né? Porque, às vezes, o próprio usuário, o traficante e até a polícia faz uma apreensão de material que parece muito com droga, mas não tem os princípios ativos. Então, assim, você descaracteriza o crime. Então, ou seja, imagina que uma ocorrência, vamos chutar aqui, em média, demora 2 horas o registro, na verdade um pouco mais, mas imagina que, quando envolve droga, são 2 horas a mais. Ou seja, são 2 horas a mais de policiais empenhados, de perícia empenhada, dos policiais que apresentarem ocorrências ainda necessitando esperar a conclusão dela, mesmo que haja orientações de que o policial deve ser liberado logo, mas isso não é uma regra nacional, né? Tem iniciativas locais para liberar o policial quanto antes, e tudo isso para manter a legalidade e garantir os direitos de quem está sendo preso. Só aí a gente já tem um gasto altíssimo, né? Só do tempo que os servidores envolvidos ficam dedicados a uma ocorrência, né? E subindo a escala no sistema de justiça criminal, o desembargador Marcelo Semer, aqui do TJ de São Paulo, ele tem um livro chamado Sentenciando o Tráfico, em que ele demonstra os quantitativos de quantas condenações tem por tráfico, qual a cor da pele das pessoas condenadas pelo tráfico, a ligação entre quantidade ou não que a pessoa condenada por tráfico estava portando, e, né, ele constatou que é um senso comum, né? É uma quantidade ínfima de drogas a maioria dos sentenciados, né? Então, temos que rever as posições aí. Então, como vimos até agora, quem resolveu, quem teve algum sucesso, foi quem descriminalizou o porte de drogas dos usuários, né? Aí, algumas vezes, algumas pessoas que não têm tanta informação falam, mas aí vai virar um liberou geral, vai virar um caos, né? Todo mundo podendo usar droga, vai usar droga na rua. Então, um país que fez isso chama-se Portugal. Desde 2001, foi descriminalizado completamente o porte de drogas por usuários, tráfico continua sendo crime, e nem por isso, acho que ninguém aqui ouviu falar que Portugal virou o paraíso das drogas, o paraíso dos usuários. Então, e resumindo, falando sempre de custos, que outros crimes, o sistema de justiça criminal, principalmente quem faz investigação, como a Polícia Civil, ou apurações no nível do Ministério Público, que outros crimes poderíamos estar investigando se a gente não perdesse tempo com essa questão de prender usuários ou prender o microtraficante, né? Então, o pessoal fala tanto de combate à corrupção, fala tanto de crime de colega em branco, então eu acredito que é uma política que tem que ser revista para ontem, mas enquanto não é revista, vamos ter essas cadeias lotadas com pessoas que têm a cor da pele, vou dizer aqui, né, errada pelo visto, né, já que são as que são mais presas, são as pessoas negras, com poucas quantidades, um sistema carcerário que vai lotar e vai render situações como a gente está vendo no Rio Grande do Norte, neste momento.
A outra notícia que chamou a atenção na mídia nos últimos dias sobre segurança pública foi uma atividade de investigação da polícia que desbaratou aí um plano para sequestrar, enfim, e assassinar algumas autoridades públicas. E aí a gente ouve falar muito da função repressiva da polícia, e aqui a gente viu a função de inteligência da polícia, aquela que investiga antes, digamos assim, do fato propriamente dito acontecer e tenta desbaratar esses crimes. E aí a gente vê um uso intensivo de tecnologia nessa atividade de inteligência policial. E aí a gente vê a tecnologia entrando no mundo da segurança pública. A gente está assistindo aí, por exemplo, o Carnaval de Salvador, a gente tinha um reconhecimento facial de pessoas que tinham mandado de prisão em aberto. Então, câmeras que identificavam pessoas que estavam foragidas da justiça, mas que estavam transitando livremente na rua e eram pegas pela imagem da câmera e eram presas pela polícia. Nós vimos policiais com câmeras no uniforme, fazendo policiamento ostensivo e reduzindo a criminalidade. Então, a gente vê muita tecnologia entrando no mundo da segurança pública, e aí surge também um pouco de medo, né, porque a gente tem aquela visão daquele filme, o Minority Report, né, de, vão prender a gente antes de qualquer coisa, nossa intenção. A gente vê algoritmos de inteligência artificial também mostrando um preconceito na identificação de supostos criminosos, e todas essas questões que agora estão em voga, como estão em todos os âmbitos, que é a inserção da tecnologia na área do conhecimento. Eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam essa entrada dessa tecnologia na segurança pública. Primeiro, vamos fazer aqui uma diferença entre atividades de inteligência e atividades de investigação. Atividade de inteligência, quando a gente fala disso, a gente fala de coleta de informações estratégicas, não visando esclarecer fatos, identificar a autoria, porque aí é a investigação. Então, os gestores de segurança pública não estão trabalhando apenas com investigação, mas têm trabalhado também com inteligência. Então, lidar com o crime, principalmente mexer com o dinheiro do crime, né, atacar a fonte de financiamento, isso provoca reações, né, porque chega um momento em que o crime entende, não, chega dessa pessoa porque ela está atrapalhando o andamento. Então, sobre a questão do atentado, o raciocínio é mais ou menos esse. Eu acrescentaria só, assim, sobre a questão da tecnologia, né, dentro das atividades policiais. Ela é paradoxal. Eu acho que ela é eminentemente paradoxal, porque como tudo que a gente fala no Brasil, a gente precisa falar desses outros elementos, né, e principalmente o racismo no Brasil, então as coisas ficam paradoxais. Porque, por um lado, por exemplo, a instalação de câmeras dentro das atividades policiais, né, das polícias militares em São Paulo, isso já tá sendo pesquisado, que realmente diminuiu o número de letalidade, no número total em relação à letalidade policial no estado de São Paulo. Então, isso é positivo, né? Então, eu acho que esse mecanismo que foi adotado aí em São Paulo, né, e está sendo muito discutido, mas já foi adotado, por exemplo, nos Estados Unidos e dos dois locais vem sendo visto com bons olhos, eu acho que é uma sinalização de um bom caminho. Só que quando a gente fala, por exemplo, de reconhecimento facial, né, que é o outro lado da moeda, a gente fala de uma inteligência artificial que é feito por pessoas, né? É a mesma coisa do ChatGPT, né? Então, o que é feito por pessoas, e essas pessoas têm esses estigmas, né, que são racistas. Então, você veja que esses padrões que existem, porque isso não existe outro nome para isso que não racismo. Esses padrões que existem, eles vão continuar existindo se a gente não tiver uma discussão consciente, né? Se a gente entender que a inteligência artificial ela é dissociada do ser humano, que ela é um avanço tão incrível, que ela não leva consigo todos esses marcadores sociais e raciais, aí a gente se perde na discussão. Então, quando a gente pensa em reconhecimento facial, eu acho que é uma outra questão, porque o reconhecimento facial ele pode ter sido utilizado como um outro elemento dentro de um sistema de extermínio negro. Mas a câmera, né, nas atividades policiais, ela tem sido utilizada, pelo menos ali nos últimos anos, como um elemento para diminuir, né, e para combater o extermínio negro. Então, depende, para mim, dessa discussão, do que está sendo feito, né, das avaliações e pesquisas que estão sendo feitas na área e como é que, de fato, elas são implementadas. Então, acho que tem esses três fatores a serem considerados.
Tecnologia na segurança pública é sempre um caminho sem volta, né? Então, assim, câmeras corporais, polícias do mundo inteiro estão adotando, não tem volta. Só que, como todas as tecnologias, a questão é controle. Então, até por uma questão jurídica, né? Eu, na condição de servidor público, todos os meus atos são atos administrativos, e como todo ato administrativo, eu tenho que ter um fundamento jurídico, lógico, e estou sujeito ao controle desses atos. Então, isso vale tanto para abordagem, que é a busca pessoal, também é uma questão que tem sido bastante discutida até no Congresso, como para reconhecimento facial. Então, assim, a culpa, vamos dizer assim, nunca é da ferramenta, mas, como disse a Bruna, é da pessoa que controla a ferramenta. É dos elementos de controle da ferramenta. Então, por exemplo, né, para ilustrar um pouco essa notícia, tivemos a notícia de uma ferramenta de coleta de dados que foi usada no governo federal passado indiscriminadamente, sem nenhuma fiscalização. Então, o problema não é a ferramenta, o problema é que não houve controle, não houve previsão disso. Então, a principal, digamos, elemento da segurança pública é controle. Controle no sentido de qualquer ferramenta, qualquer procedimento precisa ser transparente, precisa ser fiscalizado, precisa prestar contas e precisa entregar resultados. No caso das câmeras corporais, que é um projeto aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo desde 2014, né, porque entrou em evidência agora porque eles concluíram um estudo com fundamento em gestão pública. Então, não só reduziu a letalidade da polícia contra a população, mas reduziu a letalidade dos policiais. Ou seja, menos policiais morreram depois que as câmeras foram implementadas. Né? Para as pessoas da área jurídica, as câmeras têm ajudado na defesa de policiais contra acusações de abuso. Então, não tem como falar mal de uma ferramenta, né, que tem todo esse alcance, mas sempre requer o controle, prestação de contas, fiscalização. O STF está julgando agora um habeas corpus em que discute a validade da prisão de um cidadão pego com 1,5 gramas de cocaína. E esse cidadão, ele diz que ele só foi parado por ser negro. Não tinha nenhum sistema informatizado, etc. Mas, enfim, tinha uma pessoa e esse cidadão alega que essa pessoa era racista e o parou por isso. E daí ele está discutindo a validade dessa abordagem, argumentando que houve racismo estrutural, perfilamento racial do Estado brasileiro que estava ali representado pela polícia. O racismo estrutural ainda é um problema grave na abordagem policial, não só no Brasil, mas também em outros países. Nos Estados Unidos, a gente teve aquele caso do George Floyd. Foi até irônico esse caso, porque a mídia brasileira, ao comentar o caso, eu acho que tem um programa na mídia chamado Em Pauta, e estava escrito lá, a pauta é racismo, e tinha 6 jornalistas todos brancos comentando racismo, né? Isso acaba gerando uma série de abusos e violações de direitos humanos contra a população negra e pobre, esse racismo estrutural, além de dificultar a relação entre a polícia e as comunidades. Esse racismo estrutural, racismo institucional das polícias, então, é um tema que está bem em voga. E também existe uma discussão teórica importante se o Brasil é estruturalmente racista ou não. Aí aquela tese do Silvio Almeida está sendo recentemente objeto de discussão aí no âmbito da sociologia. Como o racismo institucional afeta a segurança pública e a confiança da população nessas instituições e o que pode ser feito para promover uma mudança efetiva nesse cenário? Em que medida o racismo institucional afeta a eficácia das operações policiais e o tratamento dado aos cidadãos? A polícia, de fato, trata os cidadãos de forma diferente, ou alguns policiais tratam os cidadãos de forma diferente? Isso é uma pergunta fácil. Não, mas assim, eu acho que a gente falar de racismo, né, utilizando a denominação institucional ou estrutural, mas se a gente está falando de racismo no Brasil, a gente precisa entender que ele meio que transcende, meio não, ele 100% transcende o individual. Então, a sua escolha individual, ela é influenciada diretamente por um sistema que está por trás, alguns chamam de sistema, esse sistema como institucional, outros como estrutural, mas nem vou entrar nessa questão. Mas existe um sistema por trás que dá privilégios a um agrupamento de pessoas brancas, e retira direitos de outros agrupamentos de pessoas negras. E aí esse sistema, né, de dar privilégio e retirar direitos é um sistema que afeta todas as instituições do Brasil. E aí uma das instituições do Brasil que é 100% afetada por isso é a polícia. Que, como é que ele afeta? Ele afeta dentro da atividade policial mesmo. Então, quem a polícia aborda, por que a polícia aborda, né, que é a questão do perfilamento racial,
Perfilamento racial nada mais é do que responder por que a polícia abordou aquele indivíduo. E aí, para ilustrar essas dinâmicas e essas respostas, a gente pode falar, por exemplo, de Jacarezinho. 2021, não tem nem muito tempo, né? Se a gente fala, por exemplo, de Jacarezinho, eu estou trazendo esse exemplo, porque Jacarezinho foi uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que tinha 27 mandados, não, tinha 27 mandados de prisão, era isso mesmo, 27 mandados de prisão. E foram 27 pessoas mortas. Dessas 27 pessoas mortas na operação de Jacarezinho, só 3 pessoas correspondiam ao mandado de prisão que a polícia tinha para efetuar, né, dentro daquela operação. O que isso demonstra, né? Isso demonstra que existiu uma operação que falhou no que ela se propôs a fazer. Isso é um retrato do que é o racismo estrutural ou institucional no Brasil. Porque quando a operação ela é realizada dentro de espaços e agrupamentos majoritariamente negros, a operação é truculenta, a operação é muito mais violenta, a operação ela tem muito mais que se chamam, né, de mortes, mas que aí a gente pode talvez chamar de execução extrajudicial. Então, veja que tem uma diferença dessas abordagens, principalmente se a gente comparar com o tipo de operação que é feito nos locais nobres, que são majoritariamente ocupados por pessoas brancas. Então, essa diferença, essa discrepância, ela revela como é que o racismo atua no Brasil. A discussão que está tendo no STF é sobre a abordagem, né, propriamente chamada abordagem, no nosso Código de Processo Penal, no artigo 244, é chamada de busca pessoal, né, que ela difere de outras formas de busca, porque é uma busca que não precisa de mandato, né, não preciso pedir para o juiz uma autorização para abordar uma pessoa. Domicílios, veículos, outras condições eu precisaria de um mandato. Mas antes disso, deixa eu fazer só uma pausa aqui, um freio de arrumação, para explicar os racismos que a gente está discutindo aqui. Então, bem resumido, temos o racismo direto, que é a pessoa A ofende racialmente a pessoa B. Temos a questão da pessoa ser pior tratada, deixar de ser contratada, ser demitida por questão da raça. Né? A lei prevê outras formas de discriminação. Já subindo um pouco a discussão, quando a gente fala em racismo institucional, a gente está falando que determinado órgão opera com racismo contra a população negra, no caso nosso aqui. E também temos o racismo organizacional, que a gente não foi mencionado, mas eu sou obrigado a mencionar porque, afinal, a minha tese de doutorado é justamente sobre o racismo organizacional, ou seja, o racismo das polícias contra seus próprios policiais negros. Né? E, claro, não é um racismo direto. Né? Aqui na Polícia de São Paulo, eu nunca ouvi falar que a pessoa branca falou, não, eu não entro na mesma viatura que uma pessoa negra. E, por fim, temos o racismo estrutural. Né? O que é o racismo estrutural de uma maneira extremamente sintética e, com perdão do meu querido professor Silvio Almeida, né, que ele vai me xingar se ele me falando isso, mas simplificando o conceito o racismo está nas entranhas da sociedade brasileira. Nós operamos com racismo em tudo, em todas as políticas, todos os acontecimentos, todas as decisões são feitas com base em racismo. Então, a gente precisa combater. Mas o que temos de fatos? O que temos de fatos temos policiais que vêm de uma sociedade racista, que são racistas, ou são orientados a ter atitudes racistas, que aí a gente já está falando do racismo institucional, e às vezes da porta para dentro, que é o racismo organizacional, e estão dentro de uma sociedade estruturada que é racista. Né? Tem toneladas de números de décadas ou séculos, a gente pode até falar em séculos, que demonstram isso. Mas, assim, porque precisamos fazer buscas pessoais? Sim, o trabalho policial é necessário, mas tem que ter os critérios. Infelizmente, quando alguns policiais não seguem esses critérios, gera uma situação como essa que está sendo discutida no STF, sem prejuízo, lembrando novamente, o policial não ele é apenas a linha de frente, né? Ele vem da sociedade, que também é racista, e de uma estrutura policial que às vezes é racista também. Eu concordo, assim, com muito do que você falou, mas eu acho que uma coisa que talvez eu possa complementar é que, dentro desse entendimento de racismo estrutural, o mais importante, né, que é o que o Silvio até traz em um dos momentos, né, do livro Racismo Estrutural. Inclusive, já é uma indicação, todo mundo precisa ler esse livro, porque é um livro muito, muito bom. Mas o que ele fala é que o racismo estrutural ele não tem como ser resolvido com representação, né? Se você colocar, que foi o que o livro acabou de falar, se você colocar, por exemplo, policiais negros dentro da polícia,
você não vai resolver o racismo estrutural porque você está colocando pessoas negras ali dentro daquela instituição. Né? Quando você pensa em, por exemplo, como é que eu vou combater o racismo estrutural? Se a gente pensa o racismo como estrutural, né? Como ele está muito além do indivíduo, do consciente, que é uma outra coisa que é importante, está muito além da autonomia especificamente, porque ele tá entre gerações, ele está dentro das relações sociais, ele está dentro das instituições. Como é que a gente combate? A gente precisa de uma reestruturação. Porque quando a gente fala de racismo estrutural, a gente precisa falar de uma coordenação de políticas públicas que ela não vai começar nem terminar com uma só, nem com uma frente só. Se a gente colocar, por exemplo, uma coordenadoria nacional de relações raciais e tentar resolver o racismo estrutural no Brasil, só a partir dela, ela agindo sozinha, não vai resolver. Não tem como resolver. Então, a parte de segurança pública, a parte de saúde pública, a parte de tudo isso, ele está totalmente junto, né, totalmente interligado dentro do combate ao racismo estrutural. Queria agradecer aos nossos convidados, agradecer ao Lívio por aceitar o nosso convite, agradecer a Bruna, foi um debate muito enriquecedor, a conversa girou muito legal. Mas antes de terminar, a gente vai chamar a nossa vinheta para passar para o nosso último bloco de curiosidades e indicações culturais. Como curiosidade da semana, eu vou trazer uma notícia do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Ele proferiu uma decisão importante sobre o assunto de horas extras. Aqui, as horas extras trabalhadas com habitualidade. O TST decidiu que o valor do descanso semanal remunerado, quando ele é majorado pelo pagamento de horas extras habituais, ele vai gerar repercussão também em outras parcelas salariais, como férias, 13º, aviso prévio e FGTS. Esse novo entendimento foi firmado em sede de recurso repetitivo, então vai valer para todas as questões, todas as demandas judiciais que envolvem o tema, e ele vai ser aplicado às horas extras trabalhadas a partir do dia 20 de março. Então, você que é seletista e presta habitualmente horas extras, fique atento com essa nova decisão, esse recente entendimento do TST sobre o assunto. Para fechar o nosso programa, nós vamos pedir a gentileza dos nossos convidados fazerem suas indicações culturais. Nosso programa vai à sexta-feira, então o pessoal já fica preparado para o final de semana. Minha recomendação de lazer, que é o que eu venho fazendo, é um anime, um desenho japonês chamado One Piece, que é sobre um grupo de piratas, né, que estão em busca de um tesouro que ninguém consegue, que seria o maior tesouro de todos, né? Como curiosidade, é uma série que tem 20 anos, tá por volta do episódio 1000 e pouco, e eu ainda tô atrasado. Eu ainda tô no episódio, acho que eu consegui, na minha última hora de folga, assistir o episódio 256, alguma coisa assim. Eu recomendo fortemente, que é muito lazer, divertido, para quem tem filho como eu, dá para assistir junto sem nenhum problema. É uma série muito bem cuidada, por isso tem 20 anos aí de continuidade. Eu tinha 3 indicações, mas eu acho que a mais legal delas é Amarelo, é Tudo Pra Ontem, é um documentário do Emicida. É lindo, apenas lindo, assim. É um documentário que você assiste para ser feliz. Então, eu acho que é um clima de sexta-feira bom, traz algumas discussões muito sérias, mas, assim, com um tom incrível. Emicida é incrível. Pode indicar o segundo também, porque esse foi indicado pela Daes no episódio anterior. Então, você ganha o direito de indicar mais um. Tá, então eu vou indicar. Eu não tinha preparado outro leve que nem Amarelo, então eu vou indicar Olhos que Condenam. Não sei se esse foi indicado aqui, tem tudo a ver com o tema. É uma série. Eu vou já avisar a todas as pessoas que de fato assistirem essa série, que é uma série bastante densa. É uma série que eu acabei chorando, dor de cabeça, mas vale muito a pena. É uma série muito incrível, muito bem feita. E é baseado em fatos reais, e toca muito no tema de segurança pública e racismo nos Estados Unidos, mas a gente parece que é um caso que aconteceria no Brasil. Para os nossos espectadores, as indicações dos nossos convidados ficam na descrição do vídeo. E Bruna e Lívio, eu queria agradecer vocês pela participação, foi uma discussão muito, muito legal. Acho que a gente conseguiu abordar vários temas, foi o episódio mais longo que a gente gravou até aqui. O nosso editor vai ter bastante trabalho aí. Então, para o pessoal que está aí na sexta-feira, quem está escutando a gente pelas principais plataformas de áudio, pelo Deezer, pelo Spotify, ou quem está assistindo aqui, fica também o meu muito obrigado, um abraço e até semana que vem.